Ele faz, porque ele, aleluia, ele dizia no coração: o milagre da ressurreição vai ser maior do que o da cura. Quando você acha que tudo está perdido, que não tem mais jeito para esse muro, para essa construção, aí aparece a solução de Deus. Certa vez um homem naufragou no Pacífico, e ele conseguiu atingir uma ilha. Lá ele ficou ilhado, e ele ficou preocupado porque só ele que escapou daquela pequena embarcação. Então ele passava o navio lá embaixo, ele pulava, ele gritava, ninguém o via. Passava um avião lá em cima, ele pegava na areia e escrevia SOS, que é um código internacional que significa Save Our Souls, salve nossas almas, mas ninguém via. Ele disse: bom, eu vou ter que acostumar a morar aqui nessa ilha. Ele construiu uma casinha de palha com bambu e com palha e com o que ele pôde fazer, caçava por ali, e quando passava o navio ele pulava, gritava e ninguém. Ele disse: vou morrer aqui, não tem jeito. Então ele construiu essa casinha, até que teve um dia que teve um calor muito forte na ilha. Foi um calor daquele desesperador, e aquele calor foi tão forte que queimou a sua palhoça, queimou a sua barraca. Ele saiu correndo e viu aquela coisa em chama, aquilo em chamas, e ele pensou consigo: era tudo que eu tinha, agora que eu não tenho mais nada, mas louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele parou naquela pior das piores hipóteses da sua vida, então ele ouviu um apito, e olhou para trás, tinha os marinheiros com os barcos lá, e ele ficou tão alegre, disse: me acharam, vou voltar para casa, vou ver meus filhos. Minha esposa correu para o barco, abraçou os marinheiros e perguntou: mas como vocês me viram? Quando vocês passavam eu pulava, quando o avião passava eu fazia sinal, ninguém me viu, como é que vocês me viram? E disseram: nós viemos por causa da fumaça, foi por causa da fumaça que a gente te encontrou. Ei, quando piorar, Jesus está chegando aí, aleluia, quando piorar, Jesus está chegando aí, glória a Deus, glória a Deus. Segundo lugar, Jesus preparou um ambiente. Olha o que ele encontra uma casa onde todo mundo está triste. Lázaro é um cara muito popular. Irmãos, tem um texto aqui que me chama a atenção, que diz a Bíblia que as pessoas vieram para chorar, amigos deles vieram só para chorar. Nessa época existia uma profissão, você vai ver essa profissão claramente lá com José também. O cara, quando era ruim, era pago para o pessoal chorar. As pessoas eram pagas para chorar. Imagine hoje se você abrir uma empresa para chorar o enterro, né? O cara ruim, aí você tem uma tabela, você pode colocar assim: choro, apenas fungado R$50, fungado com choro R$100, choro com desespero R$200, choro com desmaio R$1.000. Você monta uma tabela, o cara é ruim, aí você contrata o pessoal, eles vêm chorar. Lázaro era tão popular, ele era tão maravilhoso que as pessoas vieram chorar de graça, quando na sua época era um local, era uma profissão da época, de tão popular que ele era. Jesus encontra esse clima, ele encontra o pessoal chorando de graça, chorando espontaneamente, ninguém estava pago para chorar, chorando de graça, chorando por causa que tinha perdido um companheiro, que era Lázaro. Foi o clima que Jesus encontrou. Não tem clima pior do que um enterro. Quando eu fui consagrado em 88 e fui enviado para o Vietnã, eu fui lá para o Nordeste na época mais difícil, que era o fronte wesleyano, era o Vietnã wesleyano. Quando eu cheguei lá, eu tinha um sonho de fazer umas bodas de prata, um casamento, porque eu era pastor novo, era pastor calouro, estava chegando, eu queria fazer um ofício assim, apresentar uma criança, tirar uma foto, mandar para o meu pai: ó, estou apresentando. Logo quando eu cheguei, morreu um irmão da igreja, e a primeira coisa que eu fiz como pastor foi um ofício fúnebre. Não tem coisa pior do que fazer isso. É terrível. Tinha um enterro em que uma senhora, a viúva, estava lá chorando, muita gente, e morreu o Bira. O Bira era o pedreiro, e aí o Zé estava do Bira, aí o Zé era o servente do Bira, e o Zé chorava mais do que a viúva. O Zé chorava muito, o Zé chorava assim, desesperado, ele abraçava o defunto e tremia. A viúva ficou desconfiada, falou: não é possível, esse cara chora mais do que eu, no mundo que estamos vivendo. Ela chegou e disse: Zé, por que você está chorando tanto pelo Bira? Ele disse: porque ele, com a lágrima caindo, tudo quanto é lado, porque o Bira falou para mim as suas últimas palavras. Toda a família se juntou. O que foi, Zé, que o Bira falou? Ele disse: Zé, segura o andaime.
Você está rindo, mas é para chorar. Você está rindo, mas Jesus encontra um clima totalmente diferente desse que você está rindo aí. Jesus encontra um funeral realmente, de pessoas chorando realmente, de um morto realmente, de uma situação realmente. Agora, quando ele chega lá, Flaviano, ele sabe que ele vai fazer um milagre. Ele sabe que Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Jesus, quando sai onde ele estava, ele já sabia que ia fazer milagre. Jesus nunca faz uma viagem para perder, aleluia. Jesus nunca encontrou ninguém para não fazer um milagre. Jesus, eu já perdi tempo algumas vezes, quem sabe um de vocês aí, mas Jesus nunca perdeu tempo. Ele chegava para resolver. Quando ele sai de lá, ele diz: vou fazer um milagre hoje, aleluia. Só que ele chega e encontra aquele clima terrível, aquele clima. Quando Jesus encontra aquele clima, ele não está encontrando, Rames, clima para fazer milagre. Está longe de fazer milagre naquele clima. Jesus então começa a semear sementes, pastor Vitor, sementes de fé, sementes de fé, sementes de fé. Ele encontrou a irmãzinha lá e disse: já apontou para Jesus com a mão no manual. Artigo 42, você não vem me visitar, você é pastor. Se você tivesse aqui, minha irmã não teria morrido. Jesus disse assim: bom, essa aí está estragando o milagre, mas eu vou jogar semente de milagre para ela. Ele disse: bom, o seu irmão vai ressuscitar. E ela continua, ela diz: eu sei. No último dia, ela conhecia escatologia, ela conhecia seminário. No último dia, não é no último dia. Jesus logo mandou outra semente: eu já estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem que esperar para depois, se eu já estou aqui no meio de vocês. Aleluia! Aonde está o morto? Ah, Senhor, já está 4 dias cheirando mal. Gente, o que ele encontrou de pessoas colocando negativismo, mas ele saiu jogando semente de fé. Não pode buscar onde é que está. Vamos tirar a pedra, vamos chegar até onde ele está. Vamos lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus começou a injetar sementes de fé. Irmão, se você não injetar semente de fé, você não vai construir muro, você não vai criar um milagre, ele não vai acontecer. Quando você entrar naquele ônibus para seguir para o Rio, não siga o jardim, vá normal, você vai chegar com mais tempo, você vai chegar na sua igreja, na sua casa e fazer um ambiente de milagre, amém? Semeando milagre, semeando fé. O diabo tem muito o que falar, as pessoas têm muito o que dizer, mas você tem muito o que falar a respeito de Deus e semear milagre, porque Jesus já sabia que ele ia fazer o milagre. Glória a Deus. Irmãos, o meu pai, pastor Manuel Murilo, que é amigo do seu bispo por mais de 30 anos, ele se tornou herói nacional agora, herói nacional da terceira região. Quando ele comprou o orfanato, que é a Casa Bom Pastor, em 67, 66, ele comprou por 500 mil réis com o irmão dele e fez o orfanato. Em 75, ele entregou para a nossa igreja tomar conta, que até hoje está lá administrando. Mas a vida inteira, papai ouviu uma frase: aquilo é um buraco. Colocaram o orfanato num buraco. Agora mandaram o seminário para o buraco. A vida inteira eles ouviram que era o fim do mundo, aquilo lá. Eu cresci ouvindo isso. Então meu pai, eu não sabia, lá dentro dele incomodava. Ele, não é que ele tinha mágoa, mas ele sentia triste, porque foi na época que ele deu tudo que tinha para comprar aquilo, passou para a igreja. Mas muitos colegas, não todos, né? Alguns ginsã, alguns sambalate aí, mas alguns Tobia, mas não é todo mundo. Mas uma pequena parte faz: isso é um buraco. A Gueslean tinha que vender isso aí, jogar isso fora, isso é um buraco. Só que meu pai naquela época, como Jesus, ele já sabia, diga: eu já sabia. Naquela época meu pai não sabia o que ia acontecer, ele sabia que Deus estava mandando fazer, e ele fez. Agora o governo Alckmin mandou redesenhar o Rodanel, para redesenhar as linhas do Rodanel. O Rodanel é a obra mais importante do estado de São Paulo, porque ela reúne quase todas as rodovias principais, que são o eixo comercial da nação. E quando eles redesenharam o Rodanel,
trouxeram para perto do orfanato. Agora a 4 quilômetros passa norte e sul, e a 800 metros passa a sul para o norte. O orfanato ficou no meio de hoje, uma das áreas mais valorizadas do estado de São Paulo. Quando isso aconteceu, o preço que se fosse vender o orfanato antes disso de acontecer, era um preço lá embaixo, porque é um local muito mesmo inóspito. Mas depois que o Rodoanel está lá, as construções, a propriedade foi lá em cima. Já tem gente oferecendo para comprar, uma correria. Tornou-se uma das propriedades mais bem localizadas da nossa igreja. Quando eu vi aquilo, eu dou aula no seminário, eu peguei meu carro e falei, hoje eu vou levar multa com alegria, multa com alegria. Saí, cheguei em casa e disse,